como tema, né, como divisa, é 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pensando sobre esse tema, Jesus transforma, eu então queria refletir com os irmãos sobre se Jesus ainda transforma nos nossos dias. Ele continua transformando. Quando a gente pensa em transformação de vida, né? A gente sempre, e pensando no aspecto religioso, no aspecto da vida da relação nossa, do homem com Deus, a gente sempre pensa numa transformação naquelas pessoas que são perdidas na vida, né, que a gente costuma dizer. Aquelas pessoas que estão envolvidas em algum tipo de negócio escuso, algum tipo de corrupção, desonestidade, ou envolvida em algum tipo de vício, né, algum tipo de atividade ilícita. Então a gente pensa, Jesus transforma a vida dessas pessoas, e a gente tem ouvido vários testemunhos de pessoas que já passaram por situações assim e depois elas vêm na igreja, elas edificam muito a nossa vida quando elas contam a experiência que elas viveram, e a gente de fato reconhece que a graça de Deus as alcançou. Mas eu fico pensando, e nós não precisamos ser transformados? Não há nada em nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas práticas visíveis, naquilo que nós falamos aos outros, ou aquilo que nós fazemos para com os outros, que não precisam ser transformadas em nossas vidas? E será que o poder de Deus transformador ainda é o mesmo? É possível ver pessoas transformadas? Eu queria refletir sobre esse tema. Jesus ainda transforma, é o título que eu dei à nossa reflexão. Mas eu queria pensar e usar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que foi transformada a partir de um encontro que ele teve com Jesus. É a história de Zaqueu. É uma história muito conhecida, e eu queria refletir nessa história especificamente sobre como Deus transforma. Porque eu entendo que aquilo que aconteceu com Zaqueu, e se você pegar o relato dos encontros que as pessoas tiveram com Jesus, que transformaram radicalmente a vida delas, elas seguem um certo padrão, elas seguem um certo princípio. E eu entendo que, pelo menos eu aprendi particularmente, refletindo sobre esse texto, que a transformação que Jesus faz tem pelo menos 5 etapas, ou 5 princípios. E eu gostaria de refletir com os irmãos, então, em Lucas 19, de 1 a 10. É o relato da história de Zaqueu, o publicano. Diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vamos orar, irmãos? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Te pedimos que nesse momento, ó Pai, o Espírito Santo de Deus que falou aos teus servos no passado e inspirou a escreverem estas palavras, também seja o mesmo que fale aos nossos corações e que sejamos de fato impactados e transformados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Oramos assim, ó Pai, agradecidos, com perdão dos pecados, no doce nome de Jesus. Amém. Curiosamente, os dois capítulos de Lucas 18 e 19 narram a história de 3 pessoas que tiveram um encontro com Jesus. 2 delas foram profundamente transformadas e uma não. Então a primeira coisa que eu posso dizer é que nem sempre o encontro com Jesus transforma as pessoas. Há alguma coisa diferente. O primeiro relato, a primeira pessoa que se encontrou com Jesus, no capítulo 18, é narrado um jovem rico. Não diz o nome dele, mas diz que ele, depois de conversar com Jesus, saiu triste da presença de Jesus. Mas ele se considerava muito bom. Ele era religioso. Era uma pessoa que tinha, ou pelo menos olhava para si mesmo e disse: eu nunca cometi nenhum desses crimes absurdos que as pessoas falam na vida. Talvez essas sejam as pessoas mais difíceis de serem transformadas. Os religiosos. Que talvez sejamos nós. Perdoe se eu estiver sendo muito duro com os irmãos, mas às vezes nós nos julgamos muito bons, melhores do que os que estão lá fora, do que aqueles que moram nos bairros mais difíceis ou mais violentos. Então nós estamos num ambiente mais culto, num ambiente mais onde o crime é menor. Mas isso é preciso reconhecermos a nossa indignidade. A segunda pessoa que é narrada nesse capítulo, também no capítulo 18, é um cego mendigo, ou um mendigo cego, a ordem aí não altera, que em Mateus nós descobrimos que o nome dele é Bartimeu. Ele estava na entrada ou na saída da cidade, depende do ponto de vista, e ele então grita para Jesus ter misericórdia dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus passa, ele cura a visão daquele homem e transforma a vida daquele homem. Um homem rico, jovem, bem de vida, se encontrou com Jesus e não mudou. Um mendigo, cego, pobre, porque ele mendigava, então se encontrou com Jesus, foi transformado. E a terceira pessoa que está no capítulo 19 é Zaqueu, outro rico. Mas diferente do jovem rico, ele era diferente tanto do jovem rico do ponto de vista social, diferente do cego de Bartimeu, né, do ponto de vista social. Talvez do ponto de vista social, socioeconômico, fosse muito mais parecido com o jovem rico, não é? Porém, tinha algo que o incomodava. Porque, não sei se por curiosidade ou por peso na consciência, ele queria ver Jesus. A curiosidade nem sempre é ruim. Nesse caso, não foi. Então, nesses versículos que nós lemos, Jesus estava, se você começar a ler a partir do capítulo 17, por exemplo, no capítulo 17, versículo 11, diz assim: Jesus vai curar 10 leprosos. E nesses 10 leprosos, só um, na verdade, volta para agradecer, a história é conhecida. Mas o versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Se você olhar no mapa e ver
a sequência. Jesus sai das cidades lá do próximo do Mar da Galileia, onde ele praticamente passou a sua adolescência, juventude e tal, e aí ele segue para Jerusalém. Você vai ver que Jericó fica um pouco de lado. É como se, e no caminho, nas rotas, se você também tiver a curiosidade de procurar as rotas, os caminhos da época de Jesus, você vai ver que os caminhos que seguiam fazendo esse trajeto do norte para o sul, para passar em Jericó, precisava fazer uma volta muito grande. Não foi por acaso que Jesus foi a Jericó. É uma situação idêntica ao que acontece com o endemoniado gadareno. Uma única pessoa precisava ser transformada e Jesus atravessa a área para o outro lado do mar, para a região onde ficavam os gadarenos, e ali, por causa de uma pessoa, ele é curado. Ele é libertado da sua possessão. Situação idêntica também que acontece com aquela mulher Ciro-fenícia. Pela primeira vez, Jesus sai dos termos, das áreas circunscritas da Palestina e vai para Tiro e Sidom. E lá encontra uma mulher, aquela que se humilha diante do Senhor quando ela se aproxima, e Jesus diz, eu não quero dar para aqueles que não são filhos a comida. E ele diz, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Então Jesus estava indo para Jerusalém e passa por Jericó. Ele não tinha, de onde ele estava, da fronteira da Galiléia e Samaria até Jericó, não estava no caminho. Ele teve que dar uma volta, mas então a gente interpreta ou deduz que Jesus tinha algo planejado. Ele foi para se encontrar com pelo menos 3 homens naquela cidade, ou próximo daquela cidade chamada Jericó. Então eu quero usar esse caso de Zaqueu como um exemplo de como Jesus muda a vida de alguém. A história, então, narra Zaqueu, um morador de Jericó. Era rico, está no texto, né? Chefe dos publicanos, então era alguém que tinha um cargo público, e ele era o maioral dos publicanos, ou ele era o superintendente da Receita Federal. Não era alguém desconhecido, vamos dizer assim, não era alguém socialmente ignorado pelas pessoas. Era baixinho, né? De baixa estatura. Isso está no versículo 3. Mas também não era bem quisto pela sociedade. Veja que quando Jesus decide hospedar-se lá, ele diz, olha, ele se hospedou na casa de um pecador. Então, ele não tinha uma boa reputação. Não tinha uma boa reputação, primeiro, pela profissão que ele exercia. Os publicanos são cobradores de impostos. Aí você vai dizer assim, mas hoje, passar no concurso da Receita Federal e ser da Receita Federal é um bom cargo. Mas aquela área da Palestina era controlada pelos romanos. Então, quando quem cobrava o imposto do cidadão judeu era o Império Romano. Então, se um judeu trabalhasse para o Império Romano, ele era um verdadeiro traidor da pátria. Essa é uma das razões. Mas nos faz, a leitura da história nos faz deduzir que provavelmente Zaqueu também se usava da sua atividade profissional para, espero não cometer um pecado contra o nosso irmão Zaqueu, mas ele usava para extorquir dinheiro das pessoas. Porque havia, nas palavras dele, quando resolve devolver, primeiro ele devolve metade da riqueza dele. E depois ele diz assim, e se eu tirei de alguém indevidamente, eu quero devolver 4 vezes mais.
Então, alguma coisa o incomodava na sua cabeça, porque foi a reação quase que instantânea quando ele, então, sente-se transformado. Ele é alguém muito curioso, né? Porque ele quer conhecer Jesus, então eu entendo que ele talvez tenha ouvido falar de Jesus, talvez tenha se impressionado até mesmo com Mateus, porque Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Ele disse, olha, Mateus era... Não sei se eles se conheciam, né? Porque são de cidades diferentes, mas sei lá se algum encontro, algum congresso dos coletores de impostos, eles já tinham trocado alguma ideia, mas provavelmente ele tinha alguma noção, e principalmente sobre o que Jesus estava fazendo. Então ele disse, eu preciso conhecer esse homem. Talvez seja por curiosidade, mas também por necessidade. Eu acho que ele pode fazer alguma coisa na minha vida. Então ele era curioso e também muito criativo, né? Porque ele, vendo a multidão e o tamanho dele, a altura dele baixa, ele então resolve subir num sicômoro, que é na nossa tradução aparece como uma figueira brava, né? Que é uma árvore que se espalha de maneira assim, como se fosse um arbusto do cerrado, que facilita, os galhos facilitam você subir. Então ele usa de uma engenharia, de uma artimanha para ficar no lugar e desse lugar avistar a Jesus. Eu estou só relembrando a história para que os irmãos, depois a gente consiga tirar lições disso. Então, quando ele queria ver Jesus, tinha esses obstáculos, ele supera esses obstáculos, e quando Jesus chega, de maneira surpreendente, pelo menos eu penso para ele, olha, antes, não sei se ele já tinha avistado Jesus, mas Jesus olha para cima e diz para que ele desça, porque em outras traduções diz assim, me convém ficar hoje em tua casa. Em outras diz assim, é necessário ficar hoje em sua casa. Zaqueu então desce rapidamente, Cristo vai à sua casa, então Zaqueu se converte e passa a ser seguidor de Jesus e evidentemente entra no reino de Deus. Podemos fechar a Bíblia e irmos para casa. O que eu aprendi, irmãos, sobre a transformação que Jesus faz? A primeira delas, eu reconheci que foi pela graça de Deus. Você iria supor, eu pergunto para você, que Zaqueu queria e poderia mudar de vida? A situação dele era muito cômoda. Ele tinha muito dinheiro. Ele vivia numa cidade que não tinha uma boa reputação também. Na verdade, irmãos, se você for lá para o livro de Josué, Jericó é a primeira cidade conquistada pelos judeus quando atravessam o Rio Jordão. É aquela cidade conquistada por meio daquelas 7 voltas que eles dão e o toque da trombeta faz com que os muros caiam. E a única pessoa que sobreviveu naquela cidade foi uma prostituta, talvez cultual, não sei, chamada Raabe. E a família dela foi preservada, porque quando os espias chegaram, ela protegeu aqueles espias e ela pediu, olha, quando vocês invadirem essa cidade, preserve a minha família. E eles disseram, se você fizer tal coisa, vamos preservar a sua família. E Josué, quando termina a conquista, amaldiçoa aquela cidade e disse, ai daquele que reconstruir essa cidade. Era uma cidade amaldiçoada, ela foi reconstruída, os escombros foram reconstruídos muito depois. Então, era uma cidade má. Se vocês também puxarem na memória o relato da parábola do bom samaritano, diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e ali ele foi assaltado
e ele se encontrou com um sacerdote e um levita. Então, era a imagem da cidade, era uma imagem carregada de uma cidade de conduta indevida. Então, é possível que a gente não esperasse que alguém de uma cidade que vive nessa situação de um ambiente, de um bairro tão cruel, de pessoas tão violentas, dominadas por uma facção ou qualquer coisa assim. Nós não esperamos que pessoas desses piores lugares sejam transformadas. Nem sequer passa pela nossa cabeça que eles gostariam de ser transformados. Mas não importa de onde nós viemos, se o lugar é marginalizado ou não, se é um lugar amaldiçoado ou não, a graça de Deus não faz distinção de lugares. Há pessoas que dizem assim: eu carrego na minha vida uma maldição da minha família. Já viram isso? Esqueça isso, que não existe maldição que dure quando você é alcançado pela graça de Deus. Não, as palavras da música que foram cantadas, não sei se vocês notaram, que eu preciso ficar em sua casa. A presença de Cristo Jesus, ela é transformadora. Então, não é Zaqueu, talvez tivesse curiosidade para conhecer Jesus, mas Jesus queria transformar Zaqueu, porque ele deliberadamente desviou a rota direto para Jerusalém e faz um percurso um pouco mais a leste para seguir para Jericó, porque ali tinha pessoas que precisavam serem transformadas, precisavam mudar de vida, precisavam ser salvas. Zaqueu também era alguém que, pelo menos pelo que a gente entende, alguém que usava de engano para enriquecer, enganava o povo para enriquecer. E o povo sabia disso e reclamava dele. O versículo 7 diz isso. Zaqueu seria, portanto, um dos menos prováveis para ser transformado, para mudar de vida, para ser salvo, como nós dizemos. Mas a graça de Deus alcança a pior das pessoas. Mesmo que você esteja naquele momento envolvido em desonestidade, mesmo que você seja rico ou pobre, não interessa. Não interessa a sua situação socioeconômica. Não interessa o lugar onde você mora, não interessa qual foi a família que você nasceu, qual é o seu sobrenome. A graça de Deus vai nos lugares mais distantes. Não é porque você se interessa por Deus, não é porque você se interessa por Jesus, é porque Jesus quer lhe salvar. Por isso que a primeira coisa que eu aprendi é que a graça de Deus é que transforma as pessoas. A transformação é um produto da graça de Deus. Mas é preciso querer mudar. É preciso querer mudar. Porque é algo que nos humilha. Essa é outra característica da transformação que Jesus faz. Veja que Zaqueu, logo no versículo 5, quando Jesus dirige a sua palavra para Zaqueu, ele diz assim, primeiro ele chama Zaqueu pelo nome. Ele não diz, ei baixinho, ei coletor de impostos, ei rapaz, eu acho que ele já era um senhor de meia idade, ei homem. Não, ele diz assim, Zaqueu. Então há um conhecimento de Jesus sobre aquele homem que estava naquela árvore e nada nos diz na Bíblia que ele já conhecia Zaqueu. A graça de Deus está se revelando cada vez maior na vida de Zaqueu. E aí diz assim, desça depressa.
Então, apesar da palavra aí ser usada no sentido físico, né? Desça dessa árvore porque eu quero ir com você para a sua casa. Mas eu fiquei a refletir sobre isso e não quis ser injusto com Zaqueu. Um homem da posição socioeconômica de Zaqueu, expor-se ao ridículo de subir a uma árvore para olhar alguém que iria passar pela rua e estava cercada por uma multidão, já é um processo de humilhação. Alguma coisa muito forte dentro dele ou na cabeça dele o fez tomar essa iniciativa de subir até naquela figueira brava para ver Jesus. Mas Jesus então diz assim: Zaqueu, desça da árvore, desça dessa árvore. Então a transformação, e observem bem que essa ordem de Jesus de descer da árvore, se por acaso Zaqueu estivesse ali naquele momento, sem ter sido visto por ninguém, ter subido escondido, sem que ninguém tivesse visto, naquele momento Jesus o expôs. Não é verdade? Aí todo mundo de repente tem um baixinho na árvore, e quando o baixinho da árvore desce, as pessoas dizem: é o coletor de impostos, é o chefe da Receita Federal. Estava exposto publicamente, mas ele parece não se incomodar com aquilo. Então, a transformação de Jesus não nos deixa orgulhosos, não exalta a nossa estima, como hoje se faz demais em nossas igrejas. As nossas mensagens, às vezes, é uma verdadeira massagem ao nosso ego. Você é bom demais. Você merece aquilo que você recebeu. Onde está a graça? Onde está? Veja que eu diria que todas as experiências que as pessoas tiveram com Jesus, elas necessariamente precisavam reconhecer-se incapazes, incompetentes para fazer alguma coisa. Não há força na sua vida para mudar aquilo que você já tentou mudar inúmeras vezes. Às vezes é uma conduta que ninguém vê. Às vezes é o oculto do seu quarto, na tela do seu computador, olhando pornografia. E você não consegue vencer essa pornografia. É preciso que você se humilhe e diga: Senhor, eu não domino isso, não há forças para que eu supere esse pecado em minha vida. Às vezes é o adultério do marido escondido, que nunca é descoberto. Ele só publica quando por acaso alguém tira uma foto e coloca lá. Às vezes é o vício do álcool, às vezes é o vício das drogas, às vezes é a mentira. E tem uns pecados em nossas vidas que são socialmente aceitos e você já tornou, como nós dizemos assim, um pecado de estimação. E nem sequer o incomoda mais. Então é preciso humilhar-se e dizer: Senhor, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Eu não tenho forças para vencer essa minha limitação. Eu sou uma pessoa muito inconstante na minha vida. Eu começo uma coisa e nunca termino. Isso é pecado. Eu sou preguiçoso, Senhor, e eu não consigo vencer a preguiça. Então, o Zaqueu é exposto por Jesus, de forma que ele precisa reconhecer que ele precisa mudar. Talvez já houvesse uma semente de mudança, um desejo nele de mudança, era preciso querer mudar. E parece que ele está procurando alguma coisa, e talvez aquilo seja um gesto de desespero, e ele diga assim: Senhor, eu já tentei, mas eu não consigo. Então, o primeiro passo para ser transformado é descer da nossa suficiência.
dos nossos méritos, das nossas obras. É preciso que a gente se reconheça como um pecador incapaz, incompetente para mudar a si mesmo. Nós não nos mudamos. Tem uma frase que eu acho que vocês já ouviram várias vezes: pau que nasce torto, morre torto. É verdade. Porém, aquele pau, aquela madeira, pode ser consertada, mas é preciso que ela se entregue a um carpinteiro. Pessoas que nascem tortas podem ser consertadas, porque Deus conhece a nossa vida, a nossa genética, o nosso perfil psicológico, a nossa índole. Tudo isso é do conhecimento de Deus, portanto, Ele é poderoso para transformar aquilo que foi deturpado pelo pecado, aquilo que foi desvirtuado pelo pecado. Zaqueu subiu, mas Jesus disse: desce da árvore. Pecadores orgulhosos não mudam, só os que se humilham. É preciso que haja arrependimento. É preciso que você se incomode com aquilo que você não consegue vencer na sua vida. Porque se você estiver satisfeito com isso, até tirando vantagem, olha, ninguém sabe, eu passo incólume. As pessoas olham para mim e me acham o máximo. Mas Deus, que vê em secreto, conhece o seu coração, conhece a sua vida. Então, primeiro, é pela graça de Deus que nós somos transformados. Segundo, o processo nos humilha. O processo de transformação nos humilha. Segundo, a mudança que Jesus faz é urgente e necessária. Ele diz assim: desça depressa, desça rápido. Não é algo que você pode protelar. Não é algo que você pode empurrar com a barriga. Não é algo que não é uma promessa de intenções futuras. Ah, hoje eu ouvi a mensagem de salvação, mas eu vou esperar o próximo mês. Hoje não. Eu ouvi uma mensagem que senti-me tocado, mas eu preciso ainda fazer algumas coisas na minha vida. Então, quando eu tiver mais velho, quando eu me casar, tiver filhos, quando eu for avô, aí eu volto e eu venho e assumo um compromisso para mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, irmãos, é o poder da conversão de Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. É um novo nascimento. É nascer de novo. É a mesma coisa. Mas ela é urgente. Não é para amanhã. Não é para quando você estiver formado. Para quando você estiver mais velho, quando você for casado, avô, outras coisas mais. É para já, é agora. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações como no dia da... Não anotei. Não era sobre a... Como no dia do mal que aconteceu lá das águas de Mara, quando foram tentados, eu esqueci a referência. Mas bem, pois bem, é para hoje, é para agora, é para já. É preciso prontidão, é preciso que você esteja disposto a fazer isso agora, descer da árvore agora. Jesus poderia ter ido por outro caminho, mas era necessário passar por Jericó. Jesus sentiu essa necessidade, pois disso dependeria a vida de Zaqueu. Então, ela é urgente, ela é necessária, porque ele diz assim: desça depressa, e depois ele diz: me convém, é necessário que eu fique em sua casa. Eu passei por aqui porque era necessário. Eu poderia ter ido por outro lugar, mas era necessário ficar em sua casa. E a quarta, primeiro, então, é pela graça. Segundo, é um processo que nos humilha. Terceiro, é urgente e necessária. Quarta, é uma transformação
permanente. Não muda, é constante. Você precisa fazer isso e continuar fazendo. O versículo 5, na parte B, diz assim, 5, desça depressa, quero ficar em sua casa. Não é entrar por uma porta e sair pela outra, é permanecer, é habitar, é fazer morada no seu coração. É algo que perdura, é algo que permanece. Lá em Efésios 2, 22 diz assim, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, a transformação ou a mudança de vida que Jesus faz em nossas vidas ocorre quando ele permanece em nossas vidas. Quando nós o recebemos em casa ou o recebemos em nossas vidas e depois mantemos ele vivo em nossas vidas. Não é algo que você desliga da tomada, é algo que fica permanentemente ligado. Então você fica permanentemente carregado para que, no sentido que a gente usa para carregar baterias, porque é preciso estar sempre voltando à fonte da vida, sempre voltando à fonte da energia, que é Cristo Jesus. Então ele diz assim, é necessário ficar em sua casa. Pela graça, nos humilha, é urgente e necessária, ela é permanente e ela é vista por todos. Diz o versículo 6 e 8, de 6 a 8, né? Ele levantou-se, então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Aí o 8 diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, é algo que as pessoas podem ver, produz frutos visíveis de maneira prática na vida da pessoa. É uma mudança que impacta na vida interior, mas também na vida, no trato que ele tem com as outras pessoas. Veja bem, Zaqueu ficou mais pobre da noite para o dia. É evidentemente mais pobre de bens materiais. Ele renunciou os seus erros. Ele abandonou o que desagradava a Deus. Eu queria que André colocasse para mim o texto de Efésios 4, versículos 17 a 32, para você ver o que acontece quando as pessoas são impactadas pela graça de Deus. O que acontece, o que muda na vida das pessoas que têm um encontro com Cristo. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a vida de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Vai até o 32. Veja bem, algumas mudanças que aparecem nesse texto são internas, são de dentro, e outras é na forma como eu trato os outros, na conduta que eu tenho para com as pessoas. Então é preciso que a mudança seja percebida pelas pessoas. É preciso abandonar aquilo que desagrada a Deus. A graça de Deus requer mudanças. O pastor Tim Keller, no livro Ministérios de Misericórdia, diz assim: diz que a graça de Deus fala para cada um de nós da seguinte maneira: seu pecado não consegue separar você de mim, mas não permitirei que seu pecado destrua você. Zaqueu chegou a Jesus como estava, mas Jesus não permite que ele permaneça ficar no estado que ele estava. Então a graça de Deus diz para cada um de nós: o seu pecado, o meu pecado, não consegue separar você de mim, mas não permitirei que o seu pecado destrua você. Sabe o que acontece ao longo da vida, irmãos? É que às vezes algumas pessoas, elas não reconhecem o pecado como pecado. Insistem, teimam com o próprio Deus dizer: isso que eu estou fazendo não é pecado. A sociedade, inclusive, já tirou do rol de pecados determinadas coisas. E aí as pessoas se convencem de que aquilo que ela está fazendo não desagrada a Deus. Mas o que a palavra de Deus nos faz é nos confrontar com a realidade da vida espiritual e dizer: estas coisas que você faz com naturalidade também é pecado e precisa ser abandonada. Mas para isso é preciso que a pessoa reconheça e lute contra isso, trabalhe contra isso, e aí ela recebe de Jesus a sua ajuda para mudar de vida. Porque Jesus diz no versículo 10, vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, gostaria que houvesse pessoas que ainda não experimentaram esse encontro com Cristo Jesus. Mas para você, eu quero lhe dizer uma coisa: você quer ser transformado em alguma coisa da sua vida que você considera imprópria, que é pecado e que você não consegue vencer? Então, é preciso crer em Jesus, que Ele pode fazer, é preciso recebê-lo e Ele permanecer em sua vida. Porque diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, permanece em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, eu até pedi para a Ana Paula, mas ela não conhece e por isso eu nem sugeri. Mas eu queria ler a letra do hino do HCC 262. Eu não vou cantar para não assustar os irmãos. Deixa o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristeza? Já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir? Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Ó, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com o seu amor, te salvar. A segunda estrofe diz assim: por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. A terceira estrofe diz:
pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado, para sempre Ele irá. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Ó, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Que Deus, então, em Cristo Jesus, nos abençoe, irmãos.